Alô, alunos, tudo beleza? Vamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre revegetação de solos degradados. Então vamos ver algumas técnicas aqui que a gente pode usar para revegetar áreas degradadas. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro. Então a gente vai falar hoje sobre revegetação de solos degradados. Então, quando a gente pensa em revegetação de solos degradados, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a principal fonte de nutrientes, ou pelo menos uma das principais fontes de nutrientes, é a matéria orgânica. Então, uma das principais fontes de matéria orgânica a principal fonte de nutrientes é a matéria orgânica. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a perda de fertilidade do solo, ela está associada ao fato de você perder, né, essa matéria orgânica. Então, quando desaparece a matéria orgânica, você acaba perdendo parte da fertilidade. E a gente tem que entender que a produção agrícola, depende, uma boa produção agrícola, ela depende de um manejo adequado da matéria orgânica. Então, um manejo adequado do processo da matéria orgânica faz com que você tenha uma melhoria da produção orgânica. Quando a gente fala em matéria orgânica, quando a gente fala em perda de matéria orgânica, a gente lembra aqui quais são os principais fatores, né, que levam à perda de matéria orgânica do solo. Então, a estrutura do solo, né, depende da estrutura do solo, depende da disponibilidade de água. Né? Então, por exemplo, a estrutura do solo, né, ela está associada à matéria orgânica. A disponibilidade de água também está associada à argila e, portanto, está associada à matéria orgânica. Está associado, por exemplo, aos processos de fornecimento, né, de determinados nutrientes, por exemplo, como enxofre, como fósforo, como nitrogênio. Então, a matéria orgânica é um dos fatores responsáveis pelo fornecimento desses elementos químicos, e isso altera, né, o que a gente chama de produtividade. Então, a produtividade do solo ela fica comprometida a partir do momento que você tem a perda de matéria orgânica. Quando a gente fala em fatores também ligados à perda de matéria orgânica, a gente tem que lembrar que áreas com maior declividade, elas são mais favoráveis ao processo de perda de matéria orgânica, né? Então, quando você pensa numa área com maior declividade, você tem a própria ação da água favorecendo esse processo de perda de matéria orgânica e também perda por erosão, perda por processos erosivos. Tá? Então, uma das soluções, vamos pensar aqui agora nos processos de solução, né, algumas soluções possíveis, por exemplo, você tem desde de soluções mais baratas, e uma das soluções mais baratas, por exemplo, você tem a incorporação de leguminosas ao solo,
né? Essas leguminosas, elas favorecem, né, a produção de micorrizas. As micorrizas são bactérias que são associadas com fungos e se associam nas raízes, e isso leva à incorporação de nitrogênio. E adubação, e essa adubação com gesso, né, com fosfato, com componentes orgânicos, né, de forma complementar, né? E tem aquelas as mais caras, né? Dentre as mais caras, talvez uma que seja extremamente radical, é a transferência de camada fértil. Ou seja, é você buscar na região lugares onde você tem a camada fértil preservada e trazer ela e colocar no solo. Então, num processo de revegetação, você tem essas duas possibilidades. Essa mais cara, você envolve você retirar de um determinado lugar esse solo mais fértil e transportar para a área, como aquelas mais baratas que envolvem, por exemplo, processos de adubação e incorporação de leguminosas. Tá? Geralmente, os processos de revegetação envolvem também a produção de mudas. Então, você vai ter que buscar produzir mudas para serem utilizadas. Você vai ter que criar um viveiro. Esse processo de mudas leva à utilização de substratos, né? Então, você vai precisar produzir materiais lá com que tenha um determinado adubo, tipo um solo artificial, né? Onde você vai misturar adubo, mais areia, mais argila, né? E esterco, né? E vai misturar esse material, criar esse substrato, esse solo artificial, e vai produzir através, reduzir a luminosidade, né? Usando aquelas coberturas de tecido, né, de determinados tecidos que se usam para você produzir mudas, né? Nesse processo de produção de mudas, você vai criar, né? Então isso aqui basicamente é você construir um viveiro, né? Você fazer a produção, para você fazer a produção de mudas, você vai precisar do substrato e de um lugar que tenha uma luminosidade mais reduzida. Você vai buscar isso e também algum processo de irrigação. Vai ter que para manutenção dessas espécies aí que você vai utilizar no processo de revegetação. Aí você vai fazer também a inoculação com risóbio. Isso aí é a bactéria, né, que vai favorecer, uma bactéria que vai favorecer a produção dos nódulos, né, nos nódulos das raízes. Então você vai inocular essa bactéria no solo, na turfa, por exemplo, para que você possa, né, produzir, né, incorporar, né, incorporar o nitrogênio no solo. Geralmente você vai fazer para a formação das mudas, você vai ter que buscar técnicas que a gente chama de quebra de dormência. Na realidade, você tem essas etapas seriam ao contrário, né? Então você da dormência da semente, geralmente você escarifica, né? Você de alguma forma você risca a superfície, você rala parte da superfície da semente para que ela coloca em água quente, por exemplo, para que ela quebre aquela sua dormência, né?
e ela volte novamente a produzir. Então, na realidade, você teria as etapas ao contrário, né, do que está aqui. Então, você tem a 1, é a quebrar a dormência da semente. 2, você vai inocular a bactéria, que vai fazer o processo de incorporação de nitrogênio, e você vai produzir as suas mudas, né, usando um substrato com uma luminosidade reduzida e uso de irrigação para você produzir as suas plantas, as suas pequenas plantas no processo de produção. E a última etapa, você teria a etapa 4, o plantio no campo, ou seja, vai ter a transferência das mudas, né, um plantio no campo que você vai fazer as devidas correções, né, essas correções na acidez do solo. Então, a partir do momento que você tem o solo que já tem a capacidade de produzir, né, de sustentar a vegetação, então você começa, né, a fazer o plantio, você faz a transferência, né, dessas mudas, da sua produção de mudas para a propriedade onde você vai fazer o processo de revegetação. Tá? Então, relembrando novamente, o processo de revegetação dos solos degradados, né, leva à necessidade de você escolher alternativas para você revegetar essa área degradada, que é a primeira degradação que ela tem necessariamente foi a perda de matéria orgânica. Então você precisa reincorporar matéria orgânica no solo. Né? Como é que você vai fazer esse processo de você recuperar a fertilidade natural do solo? Você pode utilizar técnicas mais baratas, como a produção de leguminosas e o plantio de leguminosas, que vai favorecer a incorporação de nitrogênio, ou mesmo mais caras, como a transferência de camada fértil. No processo de revegetação, necessariamente você vai ter que construir um viveiro de mudas. Nesse viveiro de mudas, você vai primeiro, no processo de formação das mudas, quebrar a dormência das sementes, inocular as bactérias com os nódulos, né, dos rizóbios, a produção propriamente dita das mudas num substrato, ou seja, no solo. Geralmente usa aqueles sacos plásticos pretos, né, com essa mistura que envolve um pouquinho de adubo, um pouquinho de areia, um pouquinho de argila mais estrume, né, geralmente coberta por um determinado tecido que deixa passar menos luminosidade, um processo de irrigação, né, geralmente aspersão lá, que você vai fazer para produzir as mudas que você vai utilizar no campo, e depois necessariamente a transferência das mudas a partir de uma determinada etapa, de uma determinada idade, você transferir isso para o campo. Na realidade, nada disso aqui é você que vai fazer. Você, como técnico, como tecnólogo de gestão ambiental, num processo de recuperação de áreas degradadas, você vai procurar pessoas que vão fazer isso. Você não vai... você vai gerenciar esse processo. Então, você precisa conhecer as etapas. Você não precisa saber nada disso. Você sabe que existem essas etapas. Você vai buscar contratar pessoas ou contratar empresas que possam fazer isso para você. Né, que vão fazer todo o processo de produção das mudas que os biólogos e engenheiros agrônomos vão definir. Não é você que vai definir isso também. Lembre-se, seu curso é gestão ambiental. Você vai fazer o gerenciamento, você vai fazer a gestão do processo de recuperação de uma área degradada. E nesse processo você vai definir responsabilidades, você vai definir áreas, você vai definir etapas que serão utilizadas no processo. Tá? Então, novamente, pessoal, todas essas etapas que eu falei não são definidas, você vai apenas gerenciá-las. Você vai colocar no seu projeto de recuperação de áreas degradadas, você vai definir as etapas. Mas isso não quer dizer que você que vai fazer. Mas é importante você conhecê-las, você saber que elas existem e saber que elas são necessárias. Tá? Então, todas as etapas aí que a gente está vendo são necessidades que você vai ter que gerenciar. Então, você vai buscar um agrônomo ou um técnico agrícola para definir isso para você. Quais serão as espécies que você... Porque isso varia muito de lugar para lugar. Né? Alguns lugares serão necessárias determinadas espécies, no outro lugar vão ser outras, vai depender da dignidade do terreno, se é plano, se é inclinado. Então, vão ser diversas etapas que terão que ser analisadas,
para determinar, né, no final o que você vai fazer. Beleza? Próxima aula a gente continua falando mais um pouco sobre recuperação de áreas degradadas. Valeu, grande abraço a todos.